Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Olá, amigo produtor, amiga produtora, começando mais um podcast Café na Pauta. Aqui você acompanha tudo sobre a evolução do café até o pronto final, até a mercadoria ir para a ponta do consumidor. Leandro Costa, tudo bem, Leandro? Mas firme, graças a Deus, tudo bom, né? Tudo certo. Você falou uma coisa interessante, nós estamos falando e tentando contemplar aí toda a cadeia de produção do café. Quem é você? Processos, Quem é você na cadeia do café? Eu ouvi essa pergunta outro dia sua, hein? Pois é, interessante. Pois é, e a gente quer falar hoje sobre... Você sabe qual é a bebida do seu café? É assim que fala? Rapaz, nós já estamos tratando desse tema, nós temos aí uns 2 episódios anteriores que nós tratamos o tema pós-colheita, que está relacionado a essa pergunta que você fez. Pós-colheita, e recebendo hoje aqui engenheiro agrônomo da Educamp, do Sebrae e da Copervas, Lázaro Dornelas, para falar desse assunto, especificamente desse assunto e outros mais. Tudo bem, Lázaro? Tudo bom. Primeiramente, é uma enorme satisfação. Agradeço o convite aí da Minas FM, do Leandro, para estar batendo esse papo que é sobre um tema, uma cultura que é apaixonante, é viciante, que é o café. Obrigado, Lázaro, pela sua presença. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar a agregar muito ao produtor. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade, pelo convite. E vai ser uma enorme satisfação bater um papo com vocês e para todos os ouvintes da Minas FM. Conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Você é engenheiro agrônomo. Isso. Qual é a especialidade? Ou não tem isso? Não, sim. Sou engenheiro agrônomo, formado já há 12 anos na faculdade de Patrocínio. Sou natural de Patrocínio. Alguns dizem que é a capital do café, né, a região grande produtora de café do Brasil, onde já formei, né, e estou dentro do projeto Educamp Sebrae já há 12 anos. E em parceria com a Copervas, dentro desse projeto, há 9 anos, onde temos um grupo de produtores que são cooperados da Copervas e desenvolvemos um trabalho dentro dessas propriedades, que consideramos como empresas rurais, do preparo da terra até no auxílio da comercialização, dentro da atividade cafeeira. Onde foi que o café te pegou? Em que momento você falou, eu gosto disso? Na faculdade. Ah, é? Na faculdade. Você já definiu sua vida ali? Eu defini minha vida. Tive a oportunidade de fazer um estágio de 1 ano. Na época, era o 2º maior cafeicultor do Brasil, o grupo Alto Cafezal Grossi, lá de Patrocínio. Então, eu tive essa grande oportunidade através do estágio, descobri e falei assim, não, é com café que eu quero mexer, é com café que eu quero criar minha família e criar uma história. Bacana. Ô Lázaro, interessante o que você está nos trazendo, porque antes de nós iniciarmos aqui o podcast, nós estávamos batendo um papo, né, Jones? Será que o produtor sabe o que ele produz? Qual que é a sua visão depois de percorrido todo este trecho, aí, toda essa caminhada no café? Olha, hoje posso dizer que alguns sabem, mas a grande maioria, infelizmente, não. Tá. Já de acordo, né, como vocês disseram, de acordo com a minha trajetória, tem umas passagens interessantes. Onde que eu chego dentro da propriedade, isso há 9 anos atrás, 10 anos atrás, perguntava justamente essa pergunta para o produtor. E aí, qual que é a sua bebida? Quantos pontos produz o seu café? Eles não sabiam. Eles levavam nos lugares e a grande maioria o café bebia ou não bebia. E nesse ponto do café beber ou não beber, a hora que começou a pontuar o café, o produtor começou a ver que o café dele de bebida passava a pontuar. O produtor que vendia café commodity, né, café comum, né, que não tinha agregação nenhum de valor, começou a agregar 300, 400, 500 reais a mais por saca de café. Começou a ganhar concurso. Então, e tudo isso trouxe uma trajetória.
Vou falar aqui pela nossa região, onde a Coopervais vem acompanhando toda essa evolução. Um exemplo, onde a gente saiu de bebida no bebida, pontuação, premiação, concurso, e assim vai agregando a questão do potencial do produtor, potencial do café produzido. Então, ainda é um caminho longo. Penso, né, aproveitando essa vasta extensão que a Minas FN chega, que produtor, primeiro passo, conheça o seu produto, conheça o mercado que você quer almejar, conheça o seu produto, conheça o potencial que ele tem para você estar trabalhando no seu preço de venda. Qual é a relação ali do pós-colheita com a definição do tipo de bebida? O que é que leva a fazer o diferencial? Primordial. O pós-colheita é onde que vai definir qual é o potencial máximo que o seu café pode chegar, para mais ou para menos. Então, o café já vem, vamos dizer assim, com potencial do pé. Tá. E dentro do pós-colheita, o produtor vai agregar ou vai perder esse potencial que ele tem. Onde que pode elevar 2, 3 pontos a mais, como pode estourar uma xícara ou até riar a sua bebida. Ele está trazendo uma questão interessante, você deve ter percebido, porque a natureza entrega. Tá. A natureza entregou o produto, né? E é claro que entrega de forma diferente também, né, Lázaro? Nós estamos falando aqui de altitude, vento, sol, chuva, falta de chuva, enfim. Mas assim, a mão do produtor ou contribui para conservar aquilo que a natureza entregou, ou estragar de vez. Ou ela estraga. Né? Aí que entra o pós-colheita, né? Que é uma questão interessante. O que você tem visto no quesito pós-colheita? Tá? Porque é importante nós situarmos isso, porque nós estamos falando assim, agregação de valor. Mas muitas vezes também não é somente a questão da agregação, né, Lázaro? Sim. É a questão de destruição de valor. Destruição de valor que é o primordial hoje, o principal. Quando a gente fala em cafés especiais, não podemos pensar apenas em qualidade do café, em pontuação de café, mas como é que está a sua peneira, como é que está a questão de catação. Isso é muito importante dentro de um café. Nos cenários atuais que estamos passando na cafeicultura, peneira e catação esse ano está sendo primordial. Terreiro não? Não, e isso faz parte do terreiro. Tá. Né? Agora, a questão de peneira e catação vem questão, primeiro, de um bom manejo da lavoura. Questão de adubação. Fiz minhas adubações corretas? Fiz minhas pulverizações como precisaria? O meu controle de manejo de mato? O primeiro passo é o manejo, onde que vai agregar. E também contar com a questão dos intempéries climáticos, igual o Leandro disse. Sol, chuva, excesso de sol, excesso de chuva, calor, frio, tudo isso interfere. Se a lavoura é irrigada ou não. Então, todas as intempéries climáticas também vai agregar ou desagregar no seu produto final. Eu falo com o produtor, os meus assistidos, nós temos que fazer nosso dever, né? Fazer o nosso trabalho, que é da porteira para dentro. Deixa Deus fazer o dele e depois a gente vai sabendo o custo de produção, a gente pode saber por quanto vai vender e agregar nisso. Ou evitar de desagregar, como o Leandro disse. Destruição de valor. Destruição de valores. É interessante isso aí. Hoje, se nós pegarmos um café... não vamos entrar nem na esfera dos especiais, porque o especial não tem um preço rotulado, né? Mas assim, as demais qualidades, existem um preço que é um preço público, né, Lázaro? O produtor tem acesso a essas questões de preço. Né? Você pega um café bebida dura, Sim. que é um café de boa qualidade, né? Assim, não é o supra-sumo, mas é um café bebível, né? Você pega um café bebida dura hoje em torno aí de R$ 1.350, R$ 1.400, né? Seria um patamar de preço. Quando a gente vai para a qualidade abaixo, um patamar abaixo ali, os cafés que apresentam defeitos de bebida em função do pós-colheita problemático, né? Aí você já tem uma situação aí de R$ 50 abaixo desse preço, 50, 40 reais abaixo desse preço, a depender da gravidade do problema da xícara.
Isso aí. Então, ou seja, o pós-colheita é primordial para isso, pelo fato seguinte, os manejos que eu vou estar utilizando dentro do meu terreiro, do meu secador, lavador, despolpador, pode interferir. Questão de regulagem, por exemplo, de um despolpador, de um desmucilador, a temperatura que eu coloco no secador, o ponto de colheita do café, isso tudo vai interferir para ter uma maior catação ou a quebra de café mesmo, né? Ou seja, uma máquina mal regulada de beneficiadora, eu posso quebrar o café. Se o café eu seco ele abaixo de 11% de umidade, vai ter muita quebra. Então, onde que aumenta meus defeitos? Olá, você tocou numa questão interessante, eu acho que até para ficar uma coisa bem didática para o produtor que nos assiste, é interessante nós pontuarmos essa questão, né? Então, por exemplo, fazer um produto bom, nós já sabemos qual deveria ser o caminho, né? Aquele café chega na propriedade, ele, se possível, ele é lavado, você separa os boias ali dos grãos verdes e cereja, esparrama aquilo, você vai rodar, você vai processar utilizando um secador, para não produzir o riado. Você, como agrônomo, o que você tem orientado para os seus assistidos? Vamos pensar no copo riado. Sim. Tá certo? Então, no copo rio, que é um defeito grave hoje, né, que tem uma desvalorização marcante. Né? Nós estamos falando de um café rio, hoje é mais de R$150 por saca de destruição de valor. O que o produtor poderia fazer para não produzir estes cafés? O que ele poderia fazer tendo em vista aquilo que está ao alcance dele? Porque nós sabemos também que existem coisas que não estão ao alcance do produtor. Sim, né? com toda certeza. O primeiro passo, e vai muito a questão se o produtor vai estar dentro do alcance dele ou não, mas tem que se organizar para que esteja. É saber o dimensionamento que ele tem do seu pós-colheita. Se o terreiro que ele tem é adequado pela produção dele, se o secador que ele tem é adequado para a produção dele. Porque, igual, por exemplo, eu já tive casos de produtores que produziam 3.000 sacos e tinha uma estrutura para 1.000 sacos. Então, ou seja... Vai passar aperto. Passava e passa ainda muito aperto. E tem uma única cultivar, mundo novo. Então, ou seja, a hora que o café chega tudo de uma vez, uma estrutura pequena para um grande volume. Não precisa nem falar, 70% do café dele estourava a xícara ou era rio ou duro riado. Então, ou seja, primeira coisa, você tem que saber e dimensionar a sua estrutura de pós-colheita. Se elas estão dentro da sua produção. Se não estão, aí sim, tem que procurar um engenheiro agrônomo que tenha essa especialidade para estar dimensionando a sua estrutura de acordo com a sua capacidade de produção. E através, não tem recurso, tem financiamentos, vai atrás de algum método para estar organizando. Mas e agora? Para essa safra, a gente está em plena safra, o que a gente faz? Tem que ver se a necessidade de lavar ou não. Tem regiões, por exemplo, Leandro, que hoje, pelo menos dos meus assistidos, que a gente já identificou que cafés não lavados dá um potencial de bebida melhor do que os lavados. Aí vai depender muito também do foco do produtor, né? Do foco e da questão do clima, né, da micro-região que ele está. Algumas outras regiões ali perto de represas, o café tem que ser colhido um pouco mais verde. Vai ter uma catação mais alta? Sim, mas se eu não colher antes, ele vai estourar a xícara no pé. Ele começa a fermentar no pé. Ele começa a fermentar indesejavelmente no pé de café. Não estamos falando do café que cai no chão, não. Estamos falando do café que ainda está no pé do cafeeiro. No pé do cafeeiro. Então, ou seja, tem regiões que têm uma umidade relativa mais alta, ou anos de muita chuva, igual nas matas de Minas, que antigamente era conhecida até como Zona da Mata, por causa desse segmento. Chegava dessa época, ou chovia demais, ou era muito nublado, muito frio, e aonde o café perdia essa qualidade de bebida e riava no próprio pé de café. A hora que você vê os fungos brancos, rosados lá, os aspergilos, né, por exemplo, você pode falar assim, o meu café já está com problema de bebida no pé de café antes de colher. Isso sem falar no chão. Tá? Então, ou seja, você tem que conhecer também a sua região, como é que, se você tem potencial de colher ele já com ponto mais maduro, ou você tem que começar ele mais verde para não ter esse problema de bebida. Hoje tem produtos no mercado também que você aplica na lavoura ou até no processo de lavagem e secagem, onde vai cortar essas fermentações indesejadas. Então, ou seja, evitando esse problema na qualidade de bebida do café.
E depois disso, aí vem na questão do terreiro, qual que é a espessura que você vai colocar, se a necessidade você tem que rodar ou não o café. A questão de seca no secador também é primordial. Então, tem 3 regrinhas básicas que o produtor observar no seu pós-colheita, na sua seca do café, ele vai evitar de produzir café com problema de bebida. Que são, o café que está no terreiro, ele está com mofo branco? Se tiver, rode mais vezes, porque para tirar esse fungo aspergillus, removendo, porque com a temperatura que ele vai batendo, o vento vai batendo, vai tirando esse mofo branco. O café está cheiro ruim no terreiro, um cheiro avinagrado, azedo, né? Azedo, um ácido acético, é problema. Então, ou seja, está faltando rodar mais esse café, arejar ou às vezes até afinar essa camada. E a temperatura não pode passar de seus 35 graus na massa. O produtor que segue essas 3 regrinhas, a possibilidade de produzir o café duro, riado, ou um café abaixo de bebida dura, é muito difícil. Ele colocou um ponto, Jones, que é importante, eu acho que até frisar para o produtor, porque às vezes esse cara fez tudo certinho. Chega na hora de colocar a temperatura na massa, ele faz errado. Faz errado. E aí o que acontece, Lázaro? Reforça isso para nós. Porque você cozinha o grão. Sim, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, tem muitos secadores estáticos, por exemplo, que são secadores fixos, né? Que não são aqueles giratórios. Então, a gente tem que tomar cuidado como que é o tipo de café que você coloca, né? E qual que é a temperatura que você coloca. Eu, particularmente, não coloco ar frio. O ar frio no secador estático, secador de caixa, como é conhecido, isso rebenta a qualidade de bebida do café. E algumas empresas recomendam ele. Porque falam assim, não, eu coloco o café direto da roça, eu tenho que colocar ar frio. Não necessariamente. Então, ou seja, a gente tem que replicar o que está na natureza. Eu costumo falar isso com o produtor. Não sou pesquisador, mas sou um bom observador e replico o que está dando certo nas fazendas, no grupo que eu estou dando assistência. Lógico, com reajuste de cada particularidade. Então, você coloca o café sempre com ar quente, mas cuidado com a temperatura. Né? Então, você coloca uma temperatura mais branda, se for de café direto da roça no secador de caixa, porque senão você vai cozinhar o café. O ideal é não colocar ele em por exemplo, secadores estáticos direto da roça já. Né? Como você dá uma murchada nele no terreiro, Você tem que dar uma murchada nele no terreiro primeiro. E isso é muito importante. Por quê? Quando você passa ele no terreiro depois no secador, você não perde a capacidade de secagem dele. Quando o produtor coloca direto, ele vai dar... Você vai ver o café no secador estático vai estar 100% branco, 100% com o fungo aspergillus, que pode ser que estoure xícara. Vai demorar mais o tempo de seca. E depois, quando ele murcha, você vai perder 40% da capacidade do secador. Então, você está perdendo tempo, dinheiro, energia e piorando a qualidade do seu café. Tá. Ô, Lázaro, você tem algum caso que o produtor, dos dois lados, tá? Fez tudo certo. Como manda o figurino bonitinho para fazer uma bebida boa, beber bem, e deu errado por qualquer motivo, e aí o cara se decepcionou, falei, e agora que a gente faz? Já teve algum caso de o cara se surpreender com a qualidade da bebida, do café dele no final, a decepção e a surpresa? Já aconteceu isso? Tirando todos os fatores. Sim. Assim, porque também tem um fator surpresa, né? Já aconteceu isso? Não. Ô, Johnny, com toda simplicidade, dentro dos meus assistidos, fator de ter dado errado em questão de perder qualidade de bebida, não. Por quê? Eu sou especialista em processos de pós-colheita, sou especialista em fermentações de café, então eu tenho um grande conhecimento para que não ocorra essa perca de qualidade de bebida ou até monetária para isso. Uhum. Então, assim, a gente trabalha com grandes, como eu falo assim, macro lotes, particularmente eu respeito, mas eu não compactuo questão de fazer processos de visando qualidade de bebida ou concurso de pequenas quantidades. Eu faço, lógico que depende de cada tamanho de propriedade de cada produtor, obviamente, mas eu compactuo com lotes de secador, que é 35, 40 sacas de café. Então eu faço sempre grandes lotes. E ou seja, que é onde, respondendo essa pergunta, poderia ter mais
e possibilidade de erros ainda. E graças a Deus nunca aconteceu seguindo esses passos. Agora, já teve frustrações? Obviamente, já teve frustrações. Não questões de perca de qualidade de bebida, mas às vezes a gente apostar num café e o café não ficar nem nos finalistas em um determinado concurso. Ou não agregar aquele valor que a gente tinha uma expectativa. Então, ou seja, criou-se uma expectativa e não teve problema, e não teve um retorno como esperávamos. Agora, expectativas positivas, graças a Deus, tem cases mais de sucesso, aí, casos mais de sucesso, onde os produtores com dedicação, com persistência, nós conseguimos agregar valor, agregar uma melhor catação, uma melhor qualidade de bebida e também buscando aí prêmios que a gente vem conquistando aí em vários concursos. Né? Então a gente tem esses casos de sucesso aí mais positivos do que às vezes poderia ser um negativo aí. Vai sair um café agora, a gente vai ver essa bebida, porque a máquina está fazendo ali, ó, dá para ouvir. Que bebida é essa que você vai dar? Que nota é essa que você vai dar? Tem como fazer isso? Mas é o mestre Leandro. eu gosto de brincar. Eu fiz curso, mas não dedico igual o Leandro, igual a equipe, a turma dedica lá na Coopervais, né? Mas eu gosto de brincar e gosto de arriscar pontuação. Você é um bom apreciador de café, vamos dizer assim. Com certeza. Igual, por exemplo, dentro da minha casa, eu sou enjoado com café. Legal, né? Eu não bebo café abaixo de 85 pontos, ou seja, procurando café especial, procurando um café barato. Tem até um podcast de um produtor conhecido, que ele faz uma comparação e acho interessante, comparando o café com uma marca de refrigerante. Né? Então, ou seja, uma latinha de café, de um determinado refrigerante conhecido aí, é mais caro do que uma xícara de café por dia. Então, às vezes o o consumidor final assusta. Esse saco de café é muito caro, R$60, R$70 o quilo. Converte em xícara. Fica mais barato do que uma latinha de refrigerante. E é mais saudável, é mais prazeroso. Como diz, você consegue explorar sensações sensoriais que nenhuma outra bebida consegue te proporcionar isso, igual o café proporciona. Exatamente. Ô Lázaro, é interessante essa colocação que ele fez em relação aos cuidados, né, que o produtor tem que ter, né, no manejo do terreiro, no manejo do secador, temperatura de secador, tudo isso relacionado à bebida de café, né? Dentro dos seus assistidos do Educampo, né, nós sabemos que tem aqueles que estão voltados de fato para a produção de um café especial. Nós estamos falando aqui dos cafés pontuados, Jones, tá certo? Mas aqueles que estão também focados na questão da produtividade e de fazer um bom café comercial, né? E dentro da pegada do comercial, quando a gente fala do café comercial, a gente percebe muito isso na comercialização do café. Quando você sai a campo para vender o café. A questão da cor, da homogeneidade, a questão, vamos dizer assim, do aspecto do café, do cheiro do café, é super importante. Porque às vezes nós não estamos falando de um café especial, 84, 85, 86 pontos. Nós não estamos falando de um café duro ou apenas mole, que é um belo café. Né? Então, nós estamos falando aqui de um ponto dentro dessa avaliação, desse conjunto de fatores que é muito importante, que é o aspecto. Né? Dentro deste conceito, né, o que você tem praticado com os seus assistidos para se produzir bons aspectos de café? Sim. Né? E que pode ser compartilhado também com o nosso produtor. Né? Eu vejo muito produtor com problema de produzir o aspecto do cereja descascado. Cereja descascado é um café que você coloca ele na mesa, que ele vai destoar totalmente desse aqui, porque ele é azuladão. Né? Ele parece que foi pintado aqui, café, né? Um cereja descascado característico. Né? Muitos produtores com dificuldade de produzir o cereja descascado característico. Né? O natural, bem sequinho, bem homogêneo. O que seria uma regra? Existe uma regra? Como que a gente poderia estar levando este conhecimento para o produtor nosso? Sim. Até uma boa observação, Leandro, porque é o seguinte, quando eu falo em café especial,
Eu não estou falando só em questão de pontuação. Exato. Quando eu falo em café especial, é o café que realmente tem um aspecto bonito, tem uma catação baixa, tem uma qualidade como diz, que abrilhanta os olhos do comprador só pelo aspecto mesmo, como você disse. Depois vem o cheiro, depois vem a qualidade de bebida na prova final. Porque quando você tem essa característica, às vezes você não agrega pontuação nele, mas você consegue agregar uma venda boa. O primeiro passo é na escolha das cultivares, dos varietais hoje. Bacana. O primeiro passo é qual café que você quer plantar. Qual variedade que você vai plantar pensando em peneira, em produtividade e também, por que não, qualidade de bebida. O que está liderando hoje? Perfeito, boa pergunta. É onde que eu venho recomendando, e se você vê dentro do projeto do campo, né, a gente tem essa análise de 506 empresas rurais com 35 consultores, e hoje temos quase indo para 70 mil hectares de café. O que o pessoal está plantando na região do sul de Minas, Cerrado e Matas de Minas? As 3 principais cultivares hoje em todos esses produtores que vêm mais plantando é o Arara, o Catucaí 24/137 e o Paraíso MG2. Essas 3 cultivares, elas agregam resistência à ferrugem, altas produtividades, altas peneiras e também um café, um potencial de entregar a qualidade de um café especial. Depois que a gente faz isso, vem a questão do plantio da cultivar, vamos dizer, de forma mais desejada nesse atual momento, com essas comprovações aí de análise, não só de colheita, de terreiro, de potencial de produção, mas financeira, porque o que interessa ao produtor é quanto que ele vai ganhar mais ou deixar de ganhar. O negócio tem que ser sustentável, tem que ser sustentável, né? Economicamente. E quando a gente fala em sustentabilidade, ainda bem que o negócio inverteu. Antes era ambiental, social e depois econômico. Hoje não. Hoje econômico vem em primeiro lugar. Porque se o produtor não tiver ganhando dinheiro, não for sustentável financeiramente, não compensa, infelizmente, os outros fatores. E isso é o que tem que ser a realidade. Isso é a realidade, que a sustentabilidade, primeiro, é o que o produtor sobreviva ou tenha uma rentabilidade com aquilo, né? Então, depois dessas escolha das variedades, você pega um exemplo, a cultivar arara, um exemplo. É um fator interessante que quando a gente está com problema de peneira esse ano, é uma cultivar, como essas outras duas que eu mencionei, o Catucaí 2467 e o Paraíso MG2, entrega uma peneira mais alta. E peneira hoje é um diferencial, penso eu, importante para essa safra em si. Os prêmios. Então, ou seja, aumentou esse potencial. Uhum. Depois disso, vem a questão da estrutura do terreiro, né? Ou seja, eu tenho que ter uma estrutura adequada para não fazer com que perca esse café lá dentro, que não perca a questão do aspecto dele, né? Ou seja, da qualidade dele final, aspecto, catação. Então tem que ter uma estrutura adequada para isso. E depois manejos com que eu vou fazer com que esse café vai ter um resultado positivo. Igual, por exemplo, você disse da questão do café cereja descascado. Ou seja, como é que está a minha regulagem do despolpador? E depois, o uso do mucilador, está degomando ou não bem? Aí vem a questão, eu quero fazer um azulão bonito, eu tenho que tirar o máximo de mucilagem dele. Ah, não, eu quero fazer um café mais voltado por fermentado, que vou ter uma agregação melhor, ou seja, um honey, red honey, black honey, ou seja, que eu vou deixar a mucilagem desse café. Então, aqueles café com Fox Bean, com Fox Bean bem acentuado. Exatamente. Então, catando aqui enquanto você vai então assim, eu tenho que ver o que o produtor quer. Para eu fazer um café azulão, eu tenho que tirar a mucilagem dele. Se eu não tirar a mucilagem, ele não vai ter não vai. Aí, ó, o Leandro está mostrando. Esse é um Fox Bean aí que, quando a gente vê questões aí de potenciais, ele é mais interessante. É muito difícil, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil um café cereja descascado, por exemplo, ganhar um concurso hoje que tire praticamente toda a sua mucilagem. Então, ou seja, é muito difícil
você conseguir uma agregação significativa de valor se tirar toda a mucilagem. Então depende do que o produtor quer. Mas se ele não tirar a mucilagem também, ele tem que ter uma estrutura mais adequada, mais encorpada, porque aquela mucilagem, aquele mel produzido, ele cria uma crosta no terreiro ali também que vai dar dificuldade de secagem do café. Então, primeiro passo é isso. Eu quero fazer um café azulado, tem gente que deixa até em caixas de degomação, caixas de água, né, com água, para tirar essa mucilagem total do café, antes de ir para o terreiro. Então, aí vai muito relativo, 24 horas, 48 horas, depois vai para o terreiro e seca. Aonde que eu vou ter que é café azulão, que é café bonito, né? Então, vem escolha da variedade, sua estrutura e manejo que você tem dentro da sua estrutura para ter um café, por exemplo, cereja descascado. Fala um pouquinho da qualidade da safra 2023, 2024, 2025. Como é que você está vendo isso? Muito desafiador. Muito desafiador. Gostei da resposta. Muito desafiador. Muito desafiador, porque o produtor rural, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro, já vem 3 anos aí, como o Leandro sabe, sofrendo vários intempéries climáticos de seca, geada, vento frio, a escaldadura, que é o sol quente. Aí, como diz, isso tudo vem revertendo em quebra de produção, produtividade e nos aspectos do café final depois. Esse ano, para vocês terem uma ideia, o café está muito miúdo, vamos dizer assim, né, com muita moca, café miudinho. Peneira 17 acima está um luxo. Achei interessante, e comentando isso com os produtores, o Leandro sempre está divulgando para nós os preços do café diariamente. E eu falei com os produtores e alguns não perceberam, outros sim. Fala assim, vocês viram que o departamento de café da Coopervais criou uma coluna com café 30% de catação? E eu nunca tinha visto isso. Exatamente. Então, ou seja, por que foi criado isso? Foi criado isso porque, como diz, tem mais café 30%. É o que mais está aparecendo. É o que mais está aparecendo. Então, assim, não tem o que fazer. Então, foi muito interessante por causa... E preocupante ao mesmo tempo, que assim, mostra como está a realidade do cenário, como é que está o cenário atual. Exatamente. Então, nisso aí, a gente vê que a gente vai ter uma catação mais alta esse ano, né? Porque, ou seja, mostra que o mercado já está se adequando, já está ajustando pelo que vai vir. Peneira alta praticamente não tem. Algumas regiões, o café está saindo do verde para o seco muito rápido, então os produtores não estão conseguindo despolpar, fazer o cereja descascado, então eu acredito que vai ter um problema sério de fazer café ceder esse ano. O café, outras regiões, o café tá verde e não quer amadurecer, então, ou seja, vamos ter um problema de aspecto e catação muito elevado esse ano também, porque o ideal, né, é a gente colher um café mais maduro possível. Eu vou entrar na lavoura colhendo café que esteja aí para os seus 85%, 90% de cereja, o desejável e, se possível, tá? Aos ouvintes aí da Minas FM. Agora, na prática não uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. A prática esse ano, eu estou entrando na lavoura, tenho que entrar na lavoura que está com 50% de verde. Às vezes, quando é máquina, regulando a máquina para tirar só cereja, mas entra bastante verde. E a hora que entra o verde, vai afetar um percentual grande de verde, vai afetar a questão da qualidade de bebida, vai afetar no aspecto do café, da catação. E onde vai aumentar a catação do café. Exatamente. Então, por isso que tem essa coluna já, 30% de catação. Então, assim, eu espero que não pareça 40, 50, porque senão, aí, ou seja, aí mostra que eu não vou falar a vaca está indo para o brejo, o café está indo para o brejo, né? Então, esse ano, por isso está desafiador. Mas, apesar dos pesares, apesar dos intempéries climáticos, apesar dessa catação muito alta, os cheiros dos cafés, quando a gente vê está no terreiro, fazendo os processos de fermentações, trabalhando a qualidade para evitar um aspecto indesejável, por exemplo, nós conseguimos enxergar já e cheirar, melhor dizendo, que vem grandes potenciais na frente aí. Então, uma coisa que o Leandro disse, né, um ponto aí achou interessante, tem questões, um exemplo, Leandro, das fermentações de café.
Hoje, muitas fazendas estão fermentando, muitas fazendas estão trabalhando. Particularmente, quase todos os meus assistidos hoje fermentam café. Só que tomando muito cuidado com a questão do aspecto do café. Com a questão da catação do que isso pode gerar na fermentação. Particularmente, eu não recomendo aos meus assistidos fermentações longevas, pois uma fermentação mais longeva vai diminuindo esse mercado de café do consumidor final, vai restringindo para quem eu vou vender, vai dando uma coloração bem diferente. Já percebi isso, né? em alguns casos. Então vai dar uma coloração bem diferente, mais amarelado, Sim. igual o queijo parmesão, por Lembrando exemplo. aqueles cafés velhos, né? Lembrando os cafés velhos. O IBC, os cafés do IBC, embora não seja. Sim. Né? Em termos de bebida, embora não seja, lembra, te remete ao café do IBC, né? Aos cafés velhos do IBC. Então, assim, tem que tomar esse cuidado com os processos de fermentações, né? Aproveitando essa vasta audiência que a Minas FM tem, para tomar cuidado com os processos de pós-colheita, né? De fermentação especificamente, porque quanto mais longevo, mais restrição vai ter esse mercado, o aspecto vai ficar diferente e, principalmente, Leandro, pode matar a vida útil da prateleira do seu café. Então, ou seja, quando o produtor trabalha com processo de secagem, fermentação, corte o fruto, corte o grão do café no meio. A hora que eu corto o café e vejo, vamos dizer assim, um rocambole, remete ao rocambole. Eu corto o café aqui, vai ter aquela fenda, né? A fenda ali vai estar marronzinha. Mostra que o seu processo de pós-colheita foi perfeito. Independente se foi secado com a utilização de fermentações ou não. Quando eu corto e vejo essa fenda, o miolo do rocambole está branco, ou seja, não está com a característica do doce de leite, aquele café seu está com a vida útil curta na prateleira. Pós-colheita foi agressivo. O pós-colheita foi agressivo. Onde que, às vezes, a característica que eu estou vendendo para o consumidor agora não vai remeter aquelas características daqui 6 meses, daqui 1 ano. Bacana. Que Bom, aula, hein? Depois dessa aula, Que aula. Muito bom. a gente quer agradecer a sua presença. Lázaro Dornelas, amigo produtor, para entrar em contato com ele atende todo mundo, de boa. Tem espaço na sua agenda ainda, Lázaro? Nós podemos conversar. E vamos lembrar uma coisa que o Lázaro falou aqui, que é uma coisa que, inclusive, eu repito para produtor praticamente todos os dias. Café especial. Para ser especial, ele tem que ser completo. Tá. É bebida, é peneira, catação baixa e aspecto. Perfeito. Tem que ser bonito, tem que ser cheiroso. Perfeito. E quando a gente fala em café especial, é isso. Ele tem que ser completo. Ele não adianta ter uma pontuação alta, mas ser um café feio, que vai dar uma catação lá em cima, que eu vou aproveitar pouco desse potencial que ele me proporcionou. Não, ele tem que ser completo, né? Existe um adesivo chamado Consulte Sempre um engenheiro agrônomo? Não. Devia existir, né? Temos que procurar hoje bons profissionais, profissionais que realmente têm o seu potencial para estar auxiliando. Hoje tem profissionais e profissionais, então procurem, tome cuidado, é questão do... Não adianta você fazer tudo em questões de tratos culturais, sanidade da lavoura, e você jogar tudo mãos para cima. Quando a gente fala em cafés de potenciais de bebida, cafés fermentados, por exemplo, tem muitas firulas hoje, muitas invenções, pessoas, né, dizem consultores aí, querendo inventar a roda. Então tem que tomar cuidado, porque a gente tem que pensar sempre também em custo de produção. Quanto que é o custo que eu vou investir, que eu vou gastar para produzir esse café? Vai ter retorno ou não? Então, ou seja, para fazer café com a qualidade de bebida boa, fazer com um aspecto bom, bacana, você tem que investir numa estrutura bacana, né, que seja adequada para a sua propriedade, investir em capacitação, em treinamento. Hoje tem muitos profissionais aí que têm esse know-how. E, principalmente, só depende do produtor, só depende do empresário rural. A dedicação, persistência e paciência vai almejar o sucesso dele. Muito obrigado pela presença, Lázaro Dornelas. Valeu, Lázaro. Muito obrigado. Sempre esclarecedor. Volte sempre. Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço o convite, agradeço esse bate-papo aí e poder levar um pouco desse bate-papo aí para todos os ouvintes da Minas FM.
e podem contar comigo. A gente agradece, estou à disposição aí. Valeu. Foi, né, Leandro? Foi. Nossa. Foi que foi. Agregando valor ao produtor rural. Amigo produtor, quem está acompanhando a gente agora, vamos deixar um telefone para você entrar em contato, tirar suas dúvidas, se quiser falar aqui com o Lázaro também, vamos deixar o zap do programa, do podcast e do programa. 35 99907 5308. 35 9907 5308, agradecendo ao projeto Educampo do Sebrae, ao projeto da Coopervas, pela presença aqui do Lázaro hoje, nas redes sociais, Café na Pauta Oficial. Você não esquece de além de seguir a gente, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos bate-papos. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.